aí, mulherada, sejam todas muito bem-vindas a mais um episódio do Pod Nosso. E a Letícia já segue rindo. Ai, que agora tá com a olho, eu posso rir. Abre as cameritas, meu Brasil. Olá. Agora eu voltei a ser quem Pod eu sou. Nosso raiz. Meio raiz, meio tecnológico, né? Pra ser raiz, assim. A gente era um pouco mais incas e maias, Era um pouco melhor, né? Mas tá bom, né? Melhor assim do que não assim. Deu certo, né? O que dá certo, a gente o quê? Repete. Repete. É isso. A galera gostou, eu acho. Gostou, mas eu quero propor uma experiência assim mais híbrida. Imersiva. Eu trouxe uma coisa aqui pra nós fazer. Uma coisa. Pronto. Adivinha. Como assim? Adivinha o que ela trouxe. Eu trouxe uma calça. Ai, que coisa ridícula! Não viaja. A calça não é o maior dos da problemas. É da Elisa essa calça? Tem, Ai, nada a ver! Letícia, tu não tem o que fazer. Tem. Ai, que coisa idiota, Letícia. Essa molequinha é cheirosa. Eu não sei se pega. Vai pegar? Tá pegando? Ó, molequinha patrocinada. É da Não, mas Elisa. você botou errado. Não, vamos melhorar então. Ai, gente, sério. Tem que ser bem imersiva. Tem que... Imersivo. Peraí, deixa eu ficar mais retinha. Cruzadinha. A perna cruzada. Ai, gente, sério. Ai, agora ficou legal. Não tem cabimento. Agora ficou legal. Agora já dá pra sentir um pouco mais presença. Cara, assim. sabe aqueles memes assim? Hoje eu vou dormir cedo, a Letícia. Hoje eu vou dormir cedo, planejando fazer esse negócio. Eu gostei. Ai. Nada, nem sei o que falou. Agora eu vou bater aqui, tá? Pegou as roupas da filha. Peguei. Ficou ótimo. Mas a gente Ai, pode ir ai. trocando os looks, né? Claro, toda semana eu faço, eu vejo que cor Com as vem. convidadas de vocês não botam isso, né? Não, se eu vou Claro que largar não. a Val de molequinha, não dá, né? Val usa o quê? Jors, usa não. É outro. Louis Vuitton. Tinha que trazer outras coisas, né? Aí nós vamos estar podendo, sabe? Ai, não, olha, sério, é muita humilhação, cara. Não, e daí quando postou aquele primeiro pod nosso que a gente fez assim, né, com a televisão virada, várias mandaram pra mim a mesma coisa. Você é uma piada pra elas. Você é uma piada pra elas. E eu fiquei, gente, sério. Vocês notaram isso? Eu tava sentindo que eu era, mas agora que vocês verbalizaram, pra mim fez bastante sentido. Não, imagina, calma. Não. Você não é uma piada. A gente tá tentando trazer o quê? Toda a experiência, entendeu? Uhum. Não é piada. Sim, eu acho que é muito. É tudo por um amor às podlovers, né? Eu recebi um recado, por exemplo, hoje da menina. Ela falou assim: vocês não acreditam quem vai estar, porque semana que vem vai sair o quê? Um pod importantíssimo, que é de um pedido delas, que é o da Val. Ah, sim. Né? Chiquérrimo. Eu postei, né, agora, falando que ela vai estar lá. E aí, as pessoas falaram: eu já sabia sim, porque eu sei que vocês dão a vida pelo pod nosso. Tá vendo? Olha, elas reconhecem. Elas reconhecem. Então, assim, tudo isso aqui é por amor a isso aqui tudo. A todos vocês. É amor. Muito É amor. muito amor. E um pouquinho de risadinha. Um pouquinho de deboche, né, Letícia? Pitada. Tá bom. Eu quero dizer que eu não tinha nada a ver com isso, mas eu achei o máximo. Eu tava lá, já botei lá no... Do nada, botou no grupo do escritório. Alguém tá de moleca hoje? Mas eu lembrei que a Elisa Sério? tinha, a Elisa calça o mesmo número da Cal. E voltou pra moda, tá? Sapatilha. Claro, eu comprei uma, tá chegando a minha. Tá Mas na a minha- moda. Mas não é bem a molequinha. A molequinha fede, né? Tem que ser... É como que é essa sapatilha? Tipo essa aí? Essas Não. bonequinhas. Mais ou menos, mas é outro tipinho. Ela é preta, ela é vazadinha, assim, sabe? Pra respirar o pé. Ah, legal. Voltou com tudo, né? O chulé sair pelo buraco. Cara, a Aninha começou a usar essas sapatilhas assim, gente, é um chulé pecado. Que criança corre, né? Fica suando. E não dá pra dar um tênis pé, alguma coisa? Ah, mas não tem tênis. Dá pra tentar, eu nem cheguei a comprar isso. Mas é do suor, né? É um sapato próprio pra feder, né? É diferente. Não sei o que acontece, o que é dentro que...
Já vem de fábrica. Se tu cheirar ela na loja, ela já tem cheiro fedido. Ela já vem com o gancho, né? Bem cheirinho da loja. É. Muito bem. Muito que bem, muito que bem. Tá tudo certo por aí, Cauanes? Tamo aí. Tudo certo. E vocês? Tamo bem, eu tô bem. Tô bem também. Todo mundo bem aqui. Todo mundo feliz, animado, como diria meu pastor. Não, eu tô animada. Isso aí. Vambora. Então tá. Conferência chegando, né? Inclusive, meu Deus, comecei a fazer a pregação. Entrei em desespero, porque é ruim, né? Quando dá o tema assim, o tema não, o texto. Nossa. E meio sob pouquinha pressão, né? Tipo assim, tempo voando, muita expectativa. Aliás, ano passado a tua pregação marcou muito. Daí, tipo assim, tem que superar, né? Não, Deus o livre, eu não quero superar, não. Não, baixem as expectativas, porque eu não tenho muita história dessa vez, assim. Porque o que marca é isso, né? As histórias, né? Óbvio que é a palavra de Deus, né? Mas eu tô falando assim, né? Das pessoas lembrar essas conexões, assim, né? Enfim, daí aí a minha foi muito baseada no que eu vivi no Rio Grande do Sul, né? Qual que é o teu texto esse ano? O meu é Mateus 7. Aliás, Mateus 10, do 9 ao 15. Que aí o base é o 10. 10, né? Que é o quê, amiga? Só pra gente aqui que não tá sabendo. Que é sobre o discipulado, né? Então, não carregue pesos, né? Durante o processo de caminhada. Você já ministrou isso pra gente uma vez. Para as esposas de pastores, tu ministrou esse texto. Claro, foi um devocional. Tá, lembro. Verdade. A Cauane lembra das coisas, eu nunca vi. Não lembro. Gente, eu anoto, o que eu aprendo, eu anoto. Não, mas mesmo que eu anotar, não lembro. É muito difícil. Pô, a Lê vai pregar também. Pô. O que você vai pregar? E aí? A palavra. Uma pequena palavra. E não é para as crianças. Quase um aviso. Um comunicado. Tipo assim, solta uma frase e comenta a frase. Perfeito, né? Pra fazer um corte bom. Não, é que só para as pessoas entenderem. Tipo assim, é um tempo um pouquinho menor, porque como são muitas pessoas, alguns, tipo a Lari, tem um tempo maior, a Lê vai ter como se fosse um devocional, assim, uma coisa mais objetiva, mas é uma pregação. São vários, né? Tem uma lista de gente. Muitos devocionais. Devocional torta. Não, vai ser top. Vai ser Deus top. Tá, né? Tô bem animada. A galera aqui em BH tá bem animado. Todo mundo comprando blusa de frio, como eles dizem, blusa de frio. Gente, falando nisso, eles nem falam casaco aqui, falam blusa de frio. A Annalise mesmo, gente, esses dias sentada na cadeira pra almoçar, né? E ela queria que colocasse a cadeira mais pra frente, que a gente fala assim, arrasta pra frente. Ela, mamãe, arreda, mamãe, arreda pra frente. Ela tá... Meu Deus, que fase, Cauane. Não, olha, ela tá muito mineira. Eu não sei o que eu faço pra ensinar ela a linguagem correta. Brincadeira. Não, ela tá muito mineira. Tá o sotaque também. Muito. É por causa que a escola, né, eles falam muito, assim. Aí a galera da igreja. Mas só voltando, a galera daqui de BH tá bem com expectativa. Vamos descer em peso pra BC, brincadeira, pra Joinville. Legal. Vai de carro, tem gente que vai de avião, bem legal. Muito bem. Hoje temos assunto bom. Aliás, estou para lembrar qual assunto foi ruim. Porque todos são maravilhosos. Tem uns ruins. Meu assunto Deus. Ruim. Não, o assunto é ruim. O assunto é bom. O conteúdo é bom. Não, eu acho que já teve. Eu acho que já teve assunto ruim, mas que a gente fez dele um espetáculo. Exatamente. Meu Deus, Cauane, tá com autoestima boa, ela fez dele um espetáculo. Eu acho. Eu acho que a gente faz milagre. Não, eu acho que o assunto nunca foi ruim. Eu acho que o assunto talvez podia ter... Ele corria o risco de não render. E a gente sabe fazer render, entendeu? Mas eu acho que são... Falando o quê? 30 minutos de coisas aleatórias. O assunto rendeu. Mas eu lembro qualquer coisa rende. Eu lembro de um episódio que a gente não conseguiu entrar no tema, lembra? Amiga, acho que tem talvez alguns, né? Não, mas teve uma podlover denunciando lá. Começa no tal tempo. Eu fiquei, que desaforo é esse, minha amiga? Qual que é o teu problema? Ficou andando pra frente até chegar ao conteúdo, né? Será que tem gente... Queridas amigas, tem gente aqui que não pega a introdução? Não é possível.
Tanta audácia. Eu acho que tem gente que só pega a introdução. Eu acho que elas preferem a introdução. Será? Eu acho. Não, mas daí eu também fico preocupada. A minha irmã me mandou uma mensagem esses dias, que a gente pegou uma sequência com a Nathalie, eu acho que depois teve um outro episódio, assim, minha irmã. Quando que esse podcast saiu de uma bobagem para coisas que a gente chora? Olha, nossa. Eu não sei se esse comentário é bom ou ruim. Pois é, fica aí no imaginário de vocês, o que vocês acham? Bom, vamos lá, né? Para não acontecer isso de novo, né? De não entrar no tema. Vamos para o tema. O tema é maravilhoso, o tema é muito bom. A gente vai falar sobre coisas. A gente sempre fala coisas que envolvem vocês. Então, já parte desse pressuposto, por isso que é bom, porque vocês vão aproveitar muito. Que é para você, menina, mulher, que ouve pregações, ouve devocionais, ouve pessoas na internet que está falando da palavra de Deus. Que vai para as conferências da vida, que vai para evento de mulher, que vai, enfim, conteúdo no YouTube, todo tipo de consumo de alguém que falou, isso é palavra de Deus, ouça, você está dentro desse tema de hoje nosso, é para você. Se você consome pregações, então é para você o que a gente vai discutir hoje, certo? Vamos partir das nossas experiências. Pode ser, Letícia? Pode. Quem é tuas referências de pregações? Olha, eu escuto muito Davi Lago. Escuto bastante o Hernandes, Nicodemos, Jonas Madureira. Eu gosto do Botelho. Deixa eu ver o que mais. Quem que eu tenho escutado ultimamente? É esses aí, eu acho que eu mais ouço são esses. E o Emílio Gorfalo. Gosto, assisti umas duas deles agora. Boa. Gosto também dos conteúdos do Dizascope. Quase todos eles eu escuto ali. Contei que vocês vão ver semana que vem. Que eu vi o Divinamente ali, gostei de quase todos os pregadores. Mas eu vejo muito assim, muitas pregações que estão mais ligadas a estudo bíblico, assim. Por conta até do que eu faço, né? Como eu produzo conteúdo em cima de estudo bíblico. Agora é difícil, assim, muito... Quando eu vou pegar uma coisa para me inspirar, assim, eu ouço o Davi Lago, eu gosto dele. Assim, que são... Gosto muito também. Que são mais para se inspirar. Agora o Emílio também, já escutei uma, duas, gostei. Então, assim, é mais nesse... E tu sabe que tem uma coisa, eu vou falar uma coisa bem... Eu escuto pouco mulher, sabia? Eu também escuto pouco. Nossa, que machista. Mas não sei por quê. Não sei, gente. Eu fiquei pensando agora. Quem que eu escutava de mulher? Será que não tem muita gente boa? Às vezes né? Às vezes pro meu gosto. Não é que eu acho que tem muito a ver com o gosto pessoal da pessoa também. Porque às vezes a pessoa fala um conteúdo que é de qualidade, mas não é do jeito que a gente gosta de ouvir. Sei lá, não sei se... eu escuto sabe quem que é? O Daniel que me ensinou a escutar. É um argentino que mora... Como é o nome dele? Depois eu mando até depois nos comentários. Que mora nos Estados Unidos hoje, um pastor, daí ele é latino, ele fala espanhol. Ele é muito bom. Tu entende tudo, né? Entendo. Espanhol? Entendo. E aí o Daniel ouve bastante ele, daí eu comecei a escutar, porque ele consegue, assim... Ele é bem profundo, mas ele tem essa coisa da brincadeira, mais latino. Mais leve. Então, assim, é muito gostoso de ouvir. É bom pra ouvir, assim, no dia a dia. É muito gostoso. O Daniel escuta bastante ele. Muito bem. Legal. Cal, quem que você ouve pregando? Primeiro eu ouço na igreja, né, mesmo. Eu ouço, olha só, na onda, eu ouço o Geise, né, nos cultos de domingo. E também eu ouço a pregação do Lipão de domingo, todo domingo, online. Escuto as duas pregações. Da casa. Da casa eu ouço sempre, toda semana, assim, é o meu arroz e feijão de toda semana. E eu não ouço tanto pregação, mas eu ouço mais podcast. E daí eu ouço muito do Dizascope, eu amo. E eu acho que agora eles estão começando a trazer umas pessoas diferentes, assim, até desconhecidas, que, tipo, eu nunca nem imaginei que essa pessoa existia. E é muito legal ouvir as histórias, assim. Ouço Bibotalk também, mas depende do tema. Quando é um tema, assim, que
não tem tanto a ver, eu não escuto tanto, mas tem muito tema que me interessa, daí eu ouço, gosto muito, até pela diversidade de pessoas que vai. Pregação, eu também amo Davi Lago, amo, tipo assim, é música para os meus ouvidos. Eu acho uma pregação, apesar dele ser super inteligente, eu acho a pregação dele muito simples, ela é muito simples. prática. Deixa eu falar uma coisa, Muito. que a Elisa me ouviu ouvindo ele em casa e disse assim, ó, eu gosto desse pastor, mãe. Eu falei, filha, eu gosto, porque ele fala, a gente entende. Olha só. E daí ela Se falou, uma criança consegue entender... e ela falou, igual o Tulipão, eu entendo tudo que ele fala. Que amor. Né? Então, assim, tipo assim, quando a criança consegue absorver, isso é muito Significa legal. muito. Porque a pessoa conseguiu sair do seu lugar ali, né? De saber se comunicar com extrema, né? Porque ele é muito inteligente, para que qualquer um escute. Eu achei tão legal isso. Não, ele é muito simples, ele prende atenção, assim, né? Ele é engraçado, o jeito que ele fala, assim, eu gosto muito de ouvir. Eu gosto muito de ouvir a Val, eu acho ela muito bíblica e muito profeta, e até ela e o Douglas, eu acho que eles fazem umas ilustrações, assim, Muito que eu boas, entendo umas coisas, assim, sabe? Gosto muito da maneira como eles São aplicam. muito didáticos, né? Muito, cheio de metáforas, analogias que eu nunca ia pensar. Tem um pregador, gente, que eu não sei se vocês já ouviram, mas que eu gosto muito de ouvir ele. Eu me tornei fã dele, que é o Diogo Dantas. Eu conheci ele na conferência Divinamente. Eu sei quem é, mas eu escuto muito. Ele é da Bahia, se eu não me engano, mas ele fala muito assim, ele é teólogo, ele é muito, né, profundo na palavra, mas ele fala muito ao coração, sabe? Assim, ele consegue trazer até as questões emocionais, assim, muito em pauta, que é um tema que eu gosto muito de ouvir ele. E é isso, acho que são assim, que eu acabo mais ouvindo, além de, né, dos pastores da casa, assim, de fora são esses. Eu tô meio engasgada, acho. Tu tá mesmo? Tu quer água? Eu tenho aqui. Eu também, assim, acho que as minhas referências maiores é a da minha casa, né? Que no caso é meu próprio marido. E eu consigo separar bem também, assim, né? O alimento do pastor, assim, né? Dele como pastor e... Enfim, é o nosso relacionamento de casamento, né? Então, eu consigo aproveitar muito bem. É um momento de ser pastoreada mesmo, de ouvir, aprender. Então... ele, né, com certeza. Nem só por estar no culto, mas muitas vezes quando eu vou produzir uma pregação, né, vou desenvolver uma pregação, eu também volto nas pregações dele, né? Então, assim, costumo fazer isso também, mas também ouço outras pessoas, mas sempre também não paro muito assim para ouvir pregações, mas sempre quando ouço são sempre mais ou menos os mesmos também, que é... Eu ouço muito o Luciano Subirá, gosto das pregações dele. Gosto muito do Douglas Gonçalves, gosto do Hernandes também. O Hernandes, ele vai mais nessa pegada. Ele tem no canal uma coisa muito legal, que é versículo por versículo, né? Então, nossa, eu uso muito, assim, eu escuto muito. Mas, óbvio, né, sempre quando eu preciso, né? Então, tô estudando um texto, eu pego ele pra... Eu gosto das explicações também do Nicodemos. Uso várias, que tem aquelas curtinhas dele. Eu acho que o Nicodemos é mais técnico, assim, ele consegue aprofundar melhor na etimologia, no contexto histórico, mas o Hernandes, ele é mais ministrativo, assim, né? Mais aplicação. Ou, assim, de pesquisa também uso o Bibo, né? Acho que tem um crivo legal, assim, de ouvir, né? Não é comida sem passar por um critério, assim, né? Então, gosto também. Mas, basicamente, são esses, né? O Davi também, mas o Davi eu não tenho muita, assim, apto, não. Mas eu, de vez em quando, ouço. Ouço também de algumas mulheres, né? A Carol não tem mais quase nada, assim, do YouTube novo, né? Não vi, pelo menos. Mas gostava muito de ouvir ela. A Val também, né? Agora, recentemente, tem umas novas. Então, assim, de mulher... É porque eu conheço elas, né? Então, eu tenho um pouco mais de... de mulher, gosto da Helena Tanuri, gosto, sabia? Acho muito bom, também gosto. Muito boas as pregações dela, assim. Ela é muito coerente. É, muito, muito bem legal. São essas, acho. Mas por que eu tô perguntando pra vocês, né? Porque a gente precisa ter muito cuidado, né? Por isso que a gente trouxe esse tema pra cá. Porque a gente precisa ter muito cuidado com aquilo que a gente consome. Porque aonde estão os nossos olhos, né? Os nossos ouvidos, aquilo vai se tornando... verdade, né? Aquilo vai construindo, vai se tornando sólido dentro de nós.
E talvez você pode estar indo para um caminho que não é bíblico, não é um bom caminho para você construir aquilo que você conhece acerca de Deus, né? E é tão interessante porque da forma como porque assim, né? Quem Deus é, a gente não consegue ter uma certeza, não é a palavra, mas não é visível, porque Deus não está aqui em carne e osso vivo e que a gente pode observar e, enfim, isso é feito através do relacionamento com Ele. Isso é feito através de aprender sobre Ele, isso é através da palavra de Deus. É assim que a gente vai conhecendo o Senhor. E o nosso trabalho aqui, até a gente morrer, é conhecer o Senhor. Por quê? Porque na medida que eu conheço o Senhor, eu também me conheço, né? Conheço a minha identidade, conheço também aquilo que o Senhor tem para mim, ou de maneira mais, né, ampla, conheço qual é o meu papel dentro de toda uma construção que está em volta de mim, né? Da minha comunidade de fé, da minha família, do meu trabalho, enfim. Então, conhecer o Senhor nos constitui, né? Nos constrói. Então, veja que perigoso é você conhecer um Deus que não é verdadeiro, que não é o Senhor que está ali na palavra de Deus. E achar que é o certo, né? Exatamente. Por quê? Porque você vai viver a partir desse conhecimento. E aí se torna muito perigoso, né? Enfim, então, o que a gente queria conversar e desenvolver é muito a respeito disso. Os perigos de você conhecer um Deus que não é o Deus de verdade. Isso nós conhecemos o Senhor pela palavra, então, o relacionamento, mas muito também por quem nós ouvimos e por aquilo que nós damos valor em quem está falando, né? Deixa eu contar uma coisa que ontem aconteceu uma coisa. Assim, ó, Instagram é um buraco negro, né? Acontece de ver coisas que a gente não quer ver, enfim. Várias coisas. O algoritmo é bem doido. O algoritmo é louco. Inclusive, esses dias apareceram umas coisas muito doidas lá no Instagram. Eu falei, gente, o que tá acontecendo aqui? Tu viu que agora vai mudar? Mudou, né? Não Que sei. agora é o que os teus amigos curtem, vai aparecer pra você. Poxa, é a sua rede. Não acredito. Pesquisar? Não, o que os seus amigos curtem, o que eles estão curtindo. Aí a tua rede de amigos vai jogar pra você o que eles estão curtindo pra você também fazer parte, entendeu? Mudou isso aí. Tá, mas tipo, isso vai aparecer no pesquisar ou ali nas notificações, tu sabe? Não sei, acho que aparece no explorar, aparece como aqueles no meio Quando ali. tu começa a olhar assim, correr, sabe? Eu não sei aquilo. Bom, enfim, não sei qual que é a lógica daquilo. Às vezes Gente, aparece então vejam coisa boa, então. Vejam coisa boa. Por isso que você tem que seguir pessoas também que são coerentes Faz na sentido. vida, né? Mas enfim, aí apareceu uma pessoa que eu não conhecia, mas não vou dizer quem é, mas é bem famosa, tá? Pelo que eu pude observar, assim. Tinha quase 2 milhões de seguidores. Eu nunca tinha visto, porque hoje em dia tem famoso que a gente não sabe quem é, né? Então, né? Enfim. Mas era uma pessoa crente. E aí eu comecei a olhar. E aí me deu uma curiosidade por uma situação específica. Comecei a olhar. Enfim. Aí, o que ela estava lá em determinado momento fazendo? Estava pregando, né? Dando uma ministração num lugar. Era um café enorme, assim, com várias mulheres. Gente, assim, ó. Rasgamos a Bíblia, tá? E as pessoas chorando. E ela falando assim, ó, que ela contando. Ela estava contando um testemunho, só que não cabia aquele testemunho, porque ela vivia uma vida totalmente contrária. Como é que eu vou te explicar? É que eu não quero dar muito exemplo. Mas, por exemplo, assim, ó, ela dizendo, porque Deus foi lá e Deus me deu um filho, só que ela não era casada, tipo assim. E daí ela fez outra coisa, não sei o que lá. E daí tava. Porque Deus me mandou ela, eu tava lá na porta da balada, e Deus me deu uma palavra. Tipo assim, era uma balada e era foto, e era criança, e era. Que acaba sendo incoerente com a própria Bíblia. Exatamente. Mas como é que Deus fez uma coisa? Deus estava agindo naquilo lá e fazendo um monte de loucura. Gente, e as pessoas... Não, eu era achando o máximo. Choravam e falavam não sei o quê. E eu olhando aquilo, eu pensava, gente... E é uma pessoa... Daí, o que bate, né? Cara, uma pessoa com milhões de seguidores. Muita influência. Entendeu? Com uma super influência. Passando para as pessoas um Deus que... Tipo assim, gente, claramente Deus não tá naquilo ali. Entendeu? E o pastorzinho lá, fiel, pregando a palavra, tem 200 seguidores. Que me pega, entendeu? Porque tem muita gente boa, gente crente, gente que sabe da Bíblia, coerente, cheia do Espírito Santo, que prega muito. Gente, eu conheço excelentes pregadores que ninguém conhece.
Então, isso, assim, é muito triste, porque... É muito injusto, parece, né? É muito injusto. A Virgínia, gente, no meu Instagram só aparece a Virgínia. Somente a Virgínia, nesses últimos dias. CPI, por causa daquela CPI lá. Gente, o que ela tem pra oferecer, assim, né? Tipo assim... É muito vazio, né? Então, assim, é muito complicado, porque hoje tem muito mais, a gente vê muito mais pessoas terem influência por outras questões. Até a Lari estava falando, né, que tu falou de deuses falsos lá, né, qual que era... O que tu falou lá que era... Que o álcool da modernidade é o sucesso, né? O sucesso. E isso é muito verdade, Sucesso. que essas pessoas às vezes vendem uma camada de sucesso que façam que as pessoas entendam que sucesso Deus está ali, porque as pessoas têm essa ideia, né? Quem tem sucesso está sendo abençoado por Deus, e aí automaticamente essa pessoa passa a ter uma voz de autoridade e vai uma coisa engatando na outra, e aí fala o que as pessoas querem ouvir, as pessoas choram e aí é isso aí, entendeu? Só que às vezes é totalmente contrária à palavra. O que me preocupa é que as pessoas, elas são enganadas. Então, elas acham que elas estão vivendo o verdadeiro evangelho, estão conhecendo o verdadeiro Deus. Isso que a Lari estava falando, eu lembrei de uma frase do Tozer, que ele fala: o que você pensa sobre Deus é a coisa mais importante sobre você mesmo. Porque a concepção que eu tenho de Deus é o que define a concepção que eu tenho da vida. E aí, às vezes, vai lá um evangelista fiel tentando evangelizar essa pessoa que está ouvindo um falso evangelho, e essa pessoa não se abre porque na cabeça dela, ela já conhece Jesus, ela já vive o evangelho. Essa é uma realidade que eu vejo muito aqui em BH, porque, por exemplo, assim, em Joinville, em Floripa, outras cidades assim que eu estive, né, Cruz Alta, na cidade que eu nasci, é muito assim, ou tem os crentes e os não crentes. Dificilmente, assim, tem uma massa muito grande, muito enorme, como tem aqui em BH, de desigrejado ou gente que, né, se desviou, enfim, não sei que termo a gente vai usar para isso. Então, se a pessoa não sabe, você vai lá e prega o evangelho, é uma coisa. Só que quando a pessoa está imersa nessa realidade que ela já faz o devocional com Deus, com o café lá com Deus Pai, sei lá o quê, ela já ouve o pregador fulano, ciclano, na cabeça dela ela já vive a mesma coisa que tu vive, mas não tem nada a ver. E é muito mais difícil ter acesso, é muito mais difícil entrar, porque ela segue Jesus, mas é um Jesus da Sapucaí, é um Jesus que ela criou a imagem e semelhança da própria mente dela, não é o Jesus da Bíblia, né? E isso é tão difícil porque a própria pessoa está em engano. Ela acredita que ela está vivendo o que era para viver, né? É melhor que pensar que não está vivendo. Até, por exemplo, essa foi uma reflexão que eu estava fazendo, porque... Escolhendo as palavras. Escolhendo as palavras, né? Mas... Ouvi uma pregação ruim. Eu ouvi uma pregação ruim. Mas assim, ó, a gente sempre já passou por várias situações, né? Não é uma situação específica assim. Acaba que tu vai em outros lugares, não é julgando as outras pessoas que estão lá, mas às vezes a gente vai em outros contextos e a gente... Não que o nosso contexto seja perfeito, não é nisso, né? Não. Mas às vezes a gente vai em outro... E a gente acaba tendo contato com outras pessoas que não são as que a gente está habituada, né? E aí, nesse contato com outras pessoas, a gente vê muita coisa, né? Que às vezes, para nós, é chocante. Porque a gente tenta prezar, né? Minimamente, né? Por pregar o que está na palavra, focado nisso. E a gente vê que em outros contextos isso não é tão relevante, né? Eu acho que enfim, tem uma coisa que, assim, eu evito pregar, vou ser bem honesto para vocês. Talvez vai ser até um pouco, como assim, né? Para as pessoas que, às vezes, me conheceram pregando, né? E conhecem a minha pregação. Mas eu procuro evitar pregar, de verdade, porque eu tenho um temor muito grande. Eu sempre me acho não digna da pregação. Começa por aí. Eu sempre penso, gente... Não sei, assim... O que eu tô fazendo aqui? Por exemplo, uma vez perguntaram para mim assim, por que tu não escreve um livro? E nada contra quem escreve livros. Mas eu penso, meu Deus, na verdade, eu tô na fase de ler livros para aprender a viver, sabe? Então, eu acho que eu, às vezes, não sei, pode ser uma coisa totalmente que o Senhor, inclusive, tenha que tratar no meu coração. Mas eu me acho assim, então, não pronta, sabe? A ensinar a respeito
do Senhor. Então, assim, não estando pronta e entendendo que o Senhor me chamou, talvez, para esse tempo, né? Por entender mesmo, né? Na palavra do meu pastor, que no caso é o meu marido, né? Lari, você vai pregar, né? Eu preciso que você pregue, eu quero que você fale, né? Quando eu recebo um convite, né? Enfim, em oração, eu peço, Senhor, né? O que eu faço ou não faço, vou ou não vou, né? Então tem muitos convites que eu não aceito, por não entender que não, assim, né? Eu acho que não me senti chamada para aquele lugar, para aquele momento, enfim. Então, eu tenho muito temor nesse sentido. Então, quando eu entendo que, de fato, né, vamos pregar, vou me preparar. Gente, eu levo muito, eu já falei isso para vocês, eu levo muito tempo para preparar uma pregação. Não é só burrice, um pouco talvez, né? Mas lerdeza, não sei, mas cada palavra que eu coloco ali é muito bem pensada, eu tiro milhões de dúvidas, eu penso sim, será que é, será que não é? Mas será que é isso mesmo que ele quis dizer? Será que esse exemplo não vai dar... Então, eu penso demais, né? Demais. Eu vi uma frase já há muito tempo que acho que desde o início da pregação, assim, que eu comecei a pregar, que me faz muito sentido, assim, prepare o sermão como se dependesse só de você e pregue como se dependesse só do Espírito Santo. Então, é isso que eu faço. Quando eu vou preparar o sermão, gente, eu levo muitos dias, muitos mesmo, porque eu tenho esse temor. E aí, enfim, né, quando eu vou pregar, eu vou com isso, assim, vou muito bem embasada, muito bem pensada, vou, né, e ainda posso correr risco de errar? Sim, com certeza, né? Então, com certeza. Mas, eu já tive algumas experiências que me chocaram um pouco, sabe? Pela facilidade em rasgar a Bíblia, sabe? Pela facilidade a Bíblia não é tão importante. Eu até postei esses dias sobre isso, assim, né? Que... Assim, às vezes a impressão que eu tenho é que a Bíblia, ela foi lida ali, um versículo, 2 ali, ele foi lido como um acessório de tudo que está sendo falado ali. Mas isso é bem comum, né? Não é uma coisa assim, as pessoas usam às vezes a Bíblia como um acessório. É o que elas querem falar e aí pegam um versículo eu já tenho tudo que eu quero falar, eu já tenho todos os meus exemplos, eu já tenho bem construído na minha cabeça tudo que eu acho legal falar, que eu quero falar. Aí tem que achar um versículo e aí eu vou achar um versículo. ilustre. Exatamente. O processo que todos nós aqui vivemos e aprendemos, né? E aí por isso que enfim, que é o contrário, né? A gente tem a palavra do Senhor e até postei, quando eu postei, exato, quando eu postei eu falei sobre isso, né? A última coisa é a minha opinião, e se sobrar tempo na pregação eu dou minha opinião. Se não sobrar, eu não vou dar a minha opinião. Tanto é que eu construo toda a pregação em cima da palavra e depois, por último, eu vou percebendo, será que cabe algum exemplo que eu passei? Porque eu acho também muito legal a gente dar exemplos, né? Conecta a aplicação, né? A aplicação disso. Mas, gente, é a última coisa que eu vou colocar. E aí, enfim, eu tive algumas experiências assim, né? Que eu fiquei muito chateada, essa foi a minha palavra, assim. Teve um dia que eu fiquei muito chateada, muito, muito. Eu entrei muito em crise, assim. Foi onde eu até falei pro Lipão, falei, amor, acho que meu tempo de pregar fora, assim, acabou-se. Porque eu não sei, assim, sabe? Enfim, fico um pouco chateada, assim. Muito por isso, assim, porque às vezes existe essa facilidade em a Bíblia é a última coisa que eu vou falar, enfim, eu vou falar sobre todas as outras coisas. E isso não é pregação. E o que mais me deixou chateada é as pessoas, né? As pessoas que estão para aprender, né? Que estão para ser... Tem público, né, para isso. E eu acho que a insegurança, eu percebo que a insegurança, muitas vezes, de pregar só a palavra de Deus, é porque não consegue entender ou não quer entender que só a palavra ela já é suficiente para quebrantar. Só ela já é suficiente para transformar, para mudar a história de alguém, né? Então, nossa,
Perdão. Pode falar. Tu tá falando, eu tô pensando muito, é verdade. Não, pode concluir. Não, eu só concluindo então. O que eu penso eu acho que existe talvez que foi a ênfase do que eu postei, né? E agora não é sobre vocês, talvez, que não pregam, né? Mas talvez muito mais sobre quem prega. A impressão que às vezes eu tenho é que não é sobre o Senhor Jesus, né? É sobre como eu vou conseguir lacrar aqui. Como eu vou conseguir formalizar frases de efeito que as pessoas vão sair de lá arrepiadíssimas, pensando, meu Deus, foi a melhor pregação da minha vida. Mas só que, de verdade, a minha oração para quando as pessoas saem de uma pregação que eu ministrei, não foi a melhor pregação da minha vida. Meu Deus, o Senhor me quebrou no meio. É isso que eu quero, porque o que às vezes eu percebo é que existe talvez até uma insegurança na hora de pregar. E aí, na hora de pregar, precisa alçar outros recursos emocionais, ou falar o que as pessoas querem ouvir, né? Porque, enfim, eu posso profetizar milhões de coisas que é para todo mundo vai pegar para si, vai fazer sentido para todo mundo, mas às vezes não é. E aí dá essa ênfase, né? Enfim, eu acho que é para você, enfim, e é para todo mundo, porque são bênçãos que o Senhor derrama para todo mundo, mas muito por essa insegurança. Às vezes eu sinto isso, assim. Existe uma insegurança do pregador de pregar só a palavra, porque de alguma forma precisa marcar a história das pessoas, ele. Só que a pregação não é sobre quem prega, né? A minha oração sempre antes de subir é: Senhor, que eu suma, porque eu sou tão vulnerável a falar tanta besteira aqui se eu não sumir. E eu não quero isso, sabe? Eu tenho muito medo. De verdade, eu tenho medo de chegar diante do Senhor e o Senhor falar muito: olha, maravilhosa, emocionou, só não falou sobre mim, só não falou aquilo que eu te coloquei ali para ser boca ali, né? Usar sua boca. Eu não consegui porque você estava lá brilhantando e fazendo todo mundo chorar. Eu tenho muito medo. Eu gosto muito do texto que conta quando o povo de Deus sai do exílio babilônico, volta para a reconstrução do templo, quando Neemias, né, promove a reconstrução, e Esdras, que era um escriba, reúne todo o povo, e ele pega a lei e ele começa a ler a lei. Ele não fala nada, ele não explica, ele não exorta, ele não faz absolutamente nada. Ele pega a lei e começa a ler. E aí os levitas iam explicando, porque eles já tinham até perdido o entendimento do que era a palavra. E aí a Bíblia diz que causa neles uma tristeza. Eles são assim, arrebatados em tristeza, e choram e né, enfim, entram em desespero, que eles precisam ser consolados. Não, assim, vocês estão errados, mas assim, existe uma graça. Porque a própria palavra, e é isso que eu sempre penso, né? A própria palavra tem poder em si. A gente não precisava falar nada. Se a gente só lesse, né? A própria palavra tem poder em si em fazer o efeito pela qual ela foi destinada. E não precisa que alguém faça uma super interpretação. Então, isso é muito difícil, porque a gente quer passar, a gente quer emocionar. E, na verdade, quando a gente tenta colocar o nosso, a gente tira o de Deus, né? Então, é um desafio. Deixa eu comentar algumas coisas que vocês foram falando, foi me subir no fogo aqui. Porque eu tenho essa indignação também. E eu acho que muitas vezes as pessoas que vão pregar e que vão ouvir num evento especificamente, tem muita expectativa de que, assim, é o evento do ano, é a conferência do ano, é o encontro das mulheres X. Então, tem uma expectativa de que seja, assim, algo novo, algo diferente, mas... eu lembro de uma vez que eu tinha a experiência de pregar toda semana, quando a gente tinha o culto de jovens, que era o Soma NVT, né? E uma vez eu falei pro Lipão, eu falei assim: pastor, eu tenho a sensação de que, tipo assim, foi só mais uma pregação hoje. E aí na outra semana eu falei: parece que foi só mais uma pregação. Dele: calma, mas sempre é só mais uma pregação, sabe? Não tem a expectativa de que toda sexta-noite, que era o dia do culto, vai mudar a vida das pessoas para sempre. A pregação, ela é uma construção. Nem sempre vai ser um tema bombástico ou que a pessoa está passando por algum dilema relacionado àquele assunto. Tem algumas pregações que a gente ouve e fala: uau, é exatamente porque eu estou vivendo, encaixou muito. E tem vezes que não, a gente não vai ter nenhum efeito emocional, é só uma construção no entendimento da palavra de Deus. Por exemplo, hoje a gente está no tema, na onda Deus e o dinheiro, né?
E às vezes tem pessoas que não estão vivendo nenhum dilema relacionado ao dinheiro especificamente, mas você está adquirindo entendimento, conhecimento sobre o que a palavra diz a respeito desse tema. A pregação é uma edificação, é uma construção, não é para ser uma experiência. Ninguém nunca disse que é para ser uma experiência ou para ser um espetáculo e tudo mais, né? Tem uma outra coisa que eu queria comentar, essa coisa que a Lari falou de para ela levar muitos dias para fazer e se dedicar. Você tá certíssima, Lari. E eu demorei para aprender isso, sabia? Porque eu sempre fui a pessoa, até já falei aqui, que sabia improvisar numa apresentação de trabalho, que sabia dar uma boa enrolada, né? E eu já levei a pregação dessa forma, assim. Eu acho que não de uma maneira, assim, totalmente, né? Eu sempre me preparei, nunca fui ministrar sem um esboço. Mas eu fui muito constrangida depois que eu casei, né? O Geis, ele se formou em jornalismo e quando ele foi chamado para ser pastor, eu lembro que uma das primeiras coisas que ele falava, eu preciso estudar teologia. Como é que eu vou ser pastor se eu não tenho uma formação, não necessariamente institucional, mas eu preciso me preparar, eu não me sinto preparada, eu preciso me preparar, eu preciso estudar. E eu vejo a dedicação dele, não é para uma pregação ou outra, é para toda semana, investimento em livro. Cara, a gente faliu. Todo o dinheiro que antes ia para, sei lá, comida, Renner, né? O Geis era bem vaidosinho, assim, quando ele era solteiro, né? Vocês lembram? Sim. Ele tinha cartão da Renner, essas coisas. Tipo assim, é pra livro, é livro. A ponto da gente ter que chegar a brigar. Eu falei, Geis, para de comprar livro, para de comprar comentário bíblico, porque é um investimento, né? O tempo dedicado, não existe você pregar a partir de um sonho, a partir somente de uma experiência. Uma coisa, gente, que eu vejo que acontece muito é que às vezes a vida dos pastores, eu tô falando de pastor mesmo de igreja, são tantas demandas, né? Tem casamento, tem velório, tem 1001 atendimentos, tem que cuidar da administração da igreja, tem gente que tem que abrir e fechar a igreja, cortar a grama da igreja, são muitas demandas assim que o pastor acaba abraçando, e a pregação é feita ali nos 5 minutos antes. Hoje em dia tem uma coisa chamada ChatGPT, que é uma coisa assim que me preocupa, porque eu já vi muita gente fazendo a pregação ali, o que me deixa assim, ó, assustada. Eu acho que tu pode se utilizar desse recurso como uma ajuda, mas tipo assim, sim, não é ali que se faz uma pregação. Primeiro que vem um monte de coisa ali errada, né? E esse entendimento, assim, de que a Bíblia é suficiente, que vocês estavam falando, cara, a Bíblia é fantástica, assim. Eu lembro de vezes que eu fui estudar algum texto e que eu entendi aquele texto, eu já tinha ouvido pregação, eu já tinha, né, estudado de alguma forma, mas eu fui aprofundar e eu falava, gente, quer ver um texto assim que eu nunca imaginei que ele era tão cheio de nuances, que é da história de Caim e Abel. É uma história assim que a minha filha conhece, sabe? Que conta, né, até para as crianças, assim. Mas quando eu fui mergulhar nesse texto, é tanta coisa, é tanta nuance. A Bíblia por si só é fantástica. E a Bíblia quer dizer o que ela quer dizer. Acho que essa frase ela é bem norteadora, né? A Bíblia quer dizer o que ela quer dizer. Então, quando a gente lê a Bíblia hoje, né, tem uma distância linguística, era outra linguagem no tempo em que foi escrito, tem uma distância geográfica, é outra geografia, tem uma distância histórica, tem uma distância na maneira de viver, cultural, social, e a gente precisa diminuir essas distâncias através do estudo do contexto e traduzir o que ela quer dizer. Depois a gente vai trazer a aplicação para os dias de hoje, né? Mas é raro mesmo a gente encontrar isso. Eu esses dias, pode falar, mas só uma coisa rapidinho. Eu e o Gente fomos visitar uma igreja, a gente tem visitado muita igreja aqui, né? Para conhecer a cultura de BH e tudo mais. E aí a gente foi numa igreja, assim... Estão ouvindo o avião? A gente foi numa igreja, assim, com uma expectativa. E eu confesso para vocês que eu fui com uma expectativa de receber. Porque quando a gente tá na nossa, ainda que a gente receba, a gente, né, também tá atuando ali... recebe um visitante, conversa com outro. E, eu fui muito de coração aberto, assim, sabe? Hoje eu vou ser ministrada. E eu não tava num dia bom, sabe? Eu tava muito, assim, precisando ser ministrada. E a pessoa leu aquele texto de Oséias, que Deus nos fere, Deus nos cura. Sim. Cara, eu fiquei, uau, é isso que eu preciso ouvir. Cara, eu acho que era recente, tinha chegado aqui em BH, tava lá na minha depressão, assim, de que eu tô fazendo aqui, na minha transição, né? Nossa, eu abri tanto meu coração. Gente, a pessoa nunca mais voltou pro texto. Só leu. Era só frase de efeito e a frase saindo no telão e
repente, tipo assim, ai, gente, eu nem vou dar muitas explicações pra ninguém calcular, não quero ser antiética assim nesse sentido, mas sério, a gente saiu triste. Eu saí triste, o Jay saiu brabo, né? O Jay saiu brabo, indignado, gritando, porque é um absurdo. E eu saí triste. Triste, 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 triste. E as pessoas ali famintas, sabe? Então, isso que me dói. Não, aqui, esse pod nosso que não é nem só pra quem prega. Aliás, eu acho que tem muita gente que talvez ministra aqui também, né? Sei lá, no seu GP, na sua célula. Mas é pra quem ouve, né? Eu acho que tem os dois lados. Pros dois, e também porque tem o seguinte, se a gente não afinar a nossa percepção do que a gente está ouvindo, a gente pode chegar, por exemplo, num culto como esse, ouve essa palavra, é para mim, e a gente abre o coração. Se tu não tem um filtro, o que a pessoa está falando, em alguma medida, vai fazendo sentido para ti, tu vai te emocionando, e a gente vai se acostumando a consumir esse tipo de conteúdo. E é muito comum as pessoas gostarem mais do conteúdo que não é bíblico do que o conteúdo que é bíblico, porque a Bíblia nos confronta. Não. A gente quer o que ouvir? A maior parte, né, da Bíblia, ela é confrontadora. A gente tem uma outra promessa ali, mas que sempre também está relacionada à vida eterna. Exatamente. Né? As promessas, assim, tô tentando puxar aqui qual é para agora. Maior parte são promessas para a vida eterna, onde não haverá dor, onde não haverá morte. Mas aqui, meu amigo, né? Então, assim, o que enfim, eu também eu entendo esse sentimento que a Cal falou de ficar triste, assim. E veja, né? Aqui nos ouve muitos contextos, né? Muitas igrejas aqui, né? Nós temos igrejas bem tradicionais que nos ouvem, mas também nós temos igrejas pentecostais, talvez até neopentecostais, né? A gente tem de tudo. E é muito importante entender algo que a gente está querendo dizer aqui, que não trata sobre um estilo de pregação. Exatamente. Isso é bem importante. Eu rodo muito, né? Bastante igrejas diferentes me chamam, né? Eu vou em Assembleia de Deus, eu vou em igrejas mais tradicionais, eu vou em igrejas bem diferentes, bem alternativas. Eu já tive várias experiências assim. E de verdade, assim, o nosso contexto aqui não é um contexto pentecostal, né? Os nossos cultos, enfim, a forma como a gente se expressa, ele é carismático, enfim, a gente crê nos dons do Espírito Santo, mas existe, né? É um ambiente livre para, né? Avivado, sei lá como falar isso. Mas então, assim, mas também a gente tem nossos costumes, algo mais, enfim. E já tive contato com igrejas pentecostais, assim, e ficar fascinado com aquilo que Deus faz e falou através da pregação que eu pude ser ministrada, enquanto eu estava, às vezes, né, divide, né, no mesmo evento, estou pregando, tem outros contextos pregando. Já fui muito edificada. Por quê? Porque não está falando sobre estilo. O que a gente está falando aqui é quando a Bíblia não é o centro da pregação, né? Quando a palavra de Deus não é o que está sendo pregado. E é aí que mora o perigo, né? E isso não, como eu falei, não tem a ver com estilo, porque também já vi pregações muito tradicionais, muito certinhas, que não era a palavra de Deus, né? Então não é sobre isso, né? Mas eu acho que talvez estamos deslacrando aqui algumas inocências de muitas pessoas, de pensar, mas se está pregando a Bíblia, mas é numa igreja, né? É num evento cristão. Poxa, né? Será que existem pessoas que vão pregar e não falam sobre a palavra, mas está usando a Bíblia, né? Abriu, leu o versículo. Então, vocês precisam ser um pouco mais, como que eu vou dizer? Criteriosos. Eu ia dizer maliciosos, mas não é a palavra, né? Mas criteriosos com o que está sendo ouvido. E para isso, você, querida Podlover, precisa conhecer a Bíblia. Aí é que não tem, gente. É isso que eu ia falar. Não tem outro caminho. Você tem que saber filtrar. Exato, porque isso pode acontecer aqui na nossa igreja. Deus o livre, mas pode acontecer. Isso pode acontecer nos lugares que você mais confia, né? E aí você toma como verdade, e aí você vai pra cima, e aí você... Puxa vida, tudo porque você não conhecia a Bíblia, né? Então... E eu acho que passa por isso. Até é importante você... eu acho que eu quero frisar de novo isso. Uma coisa que eu tenho percebido
existe muitas pessoas que não é sobre maldade. Eu sou maldoso, quero ferrar com todo mundo que tá ouvindo, eu vou pregar o contrário. Mas na boa intenção, né? Às vezes é na boa intenção, mas quando o pregador é o centro da pregação, aí existe um problema. Sabe quando você começa a sentir, não sei se é a gente que acaba pregando tem um pouco mais desse sentimento, né? Mas quando você começa a sentir que já não é mais um lacre, é mais tô recebendo aqui, sabe? E vocês não ficam pensando, tipo, como que a pessoa não se sente ridícula fazendo isso? Tipo assim, que ela tá tão dentro dessa cultura que ela não consegue se sentir ridícula. Porque, tipo assim, se eu fosse tentada a começar a fazer isso, eu ia começar a ficar com vergonha. Estão entendendo? Eu ia ficar tipo, cara, que vergonha, quero sumir, por que eu falei isso? Mas a pessoa, ela tá tão dentro dessa cultura, ela ouve pregações assim, ela foi ensinada assim, que ela realmente acredita que tá arrasando, todo mundo tá achando que tá arrasando, só um láserzinho, talvez, que lê a Bíblia, que tá olhando e tá falando, gente, o que tá acontecendo? Eu teria muita vergonha. Mas eu acho que tu falou a palavra certa, né? O achar que está arrasando. Esse não pode ser o critério de nada, né? Da pregação. Eu já senti... Não, você sempre puxar minha manga. Foi lá. Do nada. É porque pra baixo a coisa precisa ser. Mas eu, por exemplo, eu já tive o sentimento de sair da pregação feliz com o resultado e já tive o mesmo sentimento de sair pensando... Nossa, nada a ver, sabe assim, nada a ver com o que eu me preparei, nada a ver com o que eu... Porque eu acho que isso é natural do ser humano, né? De ter essa aprovação do que está sendo falado. E a aprovação vem de onde? Das pessoas falar, tu arrasou. Tu arrasou, a melhor pregação da conferência. E aí, gente, sério, eu fico muito assim... É óbvio que a gente quer arrasar, vamos dizer assim, humanamente falando, né? Mas eu sempre tento fazer essa leitura. Gente, eu arrasei no que exatamente? Na performance? Porque se for na performance... No look. Né? Porque se for na performance, gente, não tá legal, né? Se foi isso que marcou. Eu quero dizer assim, é óbvio que a gente também tem que saber ministrar, a gente tem que ter uma boa comunicação. A gente tem, sim, aprender a usar os recursos da oratória, né? Óbvio, mas é que isso tudo, gente, é um adendo, é uma graça ali. O principal, a comida, precisa ser a palavra de Deus. Então, assim, a pregação, ela precisa servir para exortar, para encorajar, para edificar. Enfim, o fim dela é isso. É que a gente conheça mais o Senhor, seja mais parecido com o Senhor e às vezes precisa doer, né? E o que eu vejo muitas vezes nas pregações é meio que o resumo é igual. Assim, a pregação é sobre dinheiro. O resumo é o quê? Deus vai te levar às alturas, né? Porque o que é teu é pisar em todo mundo e Deus vai te levar às alturas. A pregação é sobre fazer devocionais, práticas espirituais. Mas Deus, no fim das contas, vai te levar para um lugar que você nunca pisou e que para todo mundo. Gente, eu fico pensando... Você vai fazer o que ninguém nunca fez. Vai fazer o que ninguém nunca fez. Vai para as nações. Deus tá te chamando. E, gente... Corta para a realidade. A galera sofrendo e padecendo. E eu fico pensando, gente, mas as coisas mudaram nas gerações próximas, né? Porque Paulo, coitado... Eu tô presa. Paulo preso, açoitado, piquiri, parará. Gente, não tinha nem esposa, né? Então, assim... É pelado, ficou, né? Eu não sei, né? Eu não sei se a gente é muito trágico, né? Na imagem que a gente fez sobre Deus, mas assim, cara, na minha prática, ou eu tô muito em pecado, entendeu? Muito, porque eu não vejo isso acontecer, entendeu? Que esse é o meu destino final. Caraca, nem o meu destino final do meu dia eu consigo isso, sabe? Então eu acho uma pura enganação. É isso, falei. E ela tirou o microfone. Queria eu ter esse poder. Não rasguem a Bíblia, queridos pregadores. Mas assim, eu quero dar uma dica pra quem tem esse... Of the King, the power... Mas eu quero dar uma dica... Loucura. Que é, quando você tá angustiado, preocupado, triste, enfim, né? Precisando de uma palavra de Deus...
não procure na internet. Não procure no YouTube. Ai, quero ouvir uma palavra de Deus. Não bota lá o seu problema. Estou ansioso, pregação. Não faça isso. Porque o que acontece? Nossa, mas a ideia é tão boa. Hã? Tipo, é tão óbvia essa ideia, né? Acho que as pessoas justamente fazem isso. Porque o que acontece? A gente vai atrás daquilo que a gente quer ouvir. E aí é diferente. Quando você tem uma necessidade, corra para a Bíblia. Vá fazer o seu devocional. Siga, não faça também, abre de qualquer jeito. Vá seguindo ali o que você está lendo. Porque Deus tem poder para se revelar dentro da nossa necessidade, dando orientação através da sua palavra. E aí ele diz o que ele quer e não o que a gente quer ouvir. Porque às vezes a gente vai nessa aí e fica ouvindo. Ah, nossa pregação não é tão boa, não é tão boa. Vai indo até encontrar alguém que diga aquilo que a gente quer ouvir. Então não faça isso, né? Busque na palavra, antes de tudo. Óbvio, às vezes a gente está lavando uma louça, né? Eu gosto de ouvir uma pregação, ouvir uma coisa assim. Mas, assim, eu evito fazer isso quando eu tenho uma necessidade de que Deus ministre uma coisa comigo, sabe? Eu tento fazer o caminho contrário, que é procurar na palavra. Tem devocional também, faça a mesma coisa, porque o devocional também é alguém que leu e que interpretou para ti, que não necessariamente aquilo... Eu não faço devocional. Eu tenho um devocional, mas eu não... Assim, de casal, né? Eu fiz um devocional, mas tô vendo. Não, e eu, inclusive, pedem bastante para eu fazer um devocional para mulheres e tal. Eu não sou nada contra isso, né? Quem gosta, se for para ser uma coisa a mais, eu acho super legal, né? Um complemento, uma coisa também, a mais. gente, mas se eu não tenho tempo, eu só tenho 10 minutos no dia. Então não faça um devocional. Vai ler a Bíblia, pega um livro, começa lá do início do livro e vai até o final, e você lê a Bíblia toda, e aí o Senhor vai falar com você, né? Então, assim, eu acho super legal o devocional, mas concordo. É a E Bíblia. um outro ponto também é: mulheres não precisam pregar só sobre mulheres, né? Que nós somos seres humanos. Então, assim, a gente pode a gente pode e deve ler, estudar todos os temas dentro da palavra de Deus, né? Porque, às vezes me dá um ranço que sempre os mesmos temas, conferência de mulher, e mulher sempre prega os mesmos temas, né? Enfim. Os afazeres, a mulher eu nem quero nada com aquilo. Tipo, a palavra de Deus é para o homem e para a mulher, né? E tem uma outra coisa que eu queria comentar. Tem um termo na teologia que me enche de temor, assim, que chama corandel, né? Que é um termo em latim, que significa diante de Deus. Essa é a nossa vida. Nós estamos sempre corandel, nós estamos sempre diante de Deus. Então, quando a gente prega, a gente está diante de Deus. Esse tem que ser o sentimento de alguém que vai ministrar uma palavra, né, na sua célula, no seu trabalho, ou até mesmo na sua casa, para os seus filhos. Antes de estar diante de uma pessoa que precisa entender, que precisa, né, receber uma boa comunicação, é diante de Deus, é a Ele que eu vou prestar contas, né? Da mesma maneira, o que eu ouço também, porque, por exemplo, assim, se eu até agora estava vivendo um engano e ouvindo pregações que só alimentam o meu ego, que não me levam ao arrependimento, que deixam a palavra de Deus do lado, agora, minha irmã Podlover, você se torna indesculpável, porque você ouviu o Pod Nosso, e o Pod Nosso as desculpáveis. Nada de King então The Office, nada disso aí. Acabou com o The King The Office. Nossa, isso chega a ser triste, gente. Isso é triste. É porque, triste. Enfim, esse é outro. É uma criança, é outro assunto, né? Daí, bebê reborn e vai pra frente, né? Muitas camadas, assim, mas... O mundo tá louco. Eu acho que nós estamos num hospício a céu aberto. Um hospício, eu acho. Tem dia que eu fico... Gente, mas assim, ó... Não pode ser verdade. Doido, tá todo mundo doido? Alguém doido aqui tem, tá? Porque não é normal, é um hospício. Sabe que eu ouvi uma pregação... eu até mandei ler, não sei se tu chegou a ouvir. Foi a Conferência Divinamente que fala de saúde mental e fé cristã? Até comentei, a gente falou com a Val. O Ismael Sobrinho, ele pregou uma palavra muito boa, né? Maravilhoso. Ele é um psiquiatra e ele falou que... eu não vou saber traduzir muito bem o que ele falou, mas é como se fosse, parafraseando muito, assim. Hoje, talvez as pessoas que estão em sofrimento... não necessariamente com diagnóstico, mas estão indignadas, angustiadas. Às vezes esses são os saudáveis, são os mais... são os profetas desse tempo, né? E ele fala que os profetas ao longo da Bíblia sempre foram pessoas que estavam tipo, cara, isso tá errado, tô indignado, não pode ser assim. E aí eram pessoas em sofrimento. Às vezes quem tá muito, né? Que alegria, é porque não tá entendendo o tamanho da barbaridade. É um hospício. E assim, né?
gente, assim, ser profeta, o que significa o profeta, né? O profeta é aquele que fala da parte de Deus, né? Fala em nome de Deus. Esse é o profeta. Então, talvez não é esse... O profeta não é esse estereotipado que todo mundo conhece, né? Enfim, que é quase um guru, né? Eu vou nele porque ele é o profeta. Enfim, profeta é aquele que fala, que vem em nome de Deus. Então, o pregador, né? O profeta, ele, assim... que eu acho que é o que mais me angustia na pregação. E por isso que eu fujo tanto, assim, né? Que em vez de eu estudar mais, eu prefiro fugir. É que eu realmente prefiro fugir. Mas, gente, você pensa... É como você assinar um cheque, né? Em nome de Deus, assim. Tipo assim, é você falar aquilo que o Senhor... supostamente está falando, mas será que Deus está falando isso? Veja que grave, que perigoso você ir diante das pessoas e dizer, Deus disse isso aqui. E eu tenho um pouquinho assim, acho um pouquinho complexo esse negócio de, Deus me falou para eu pegar isso aqui, daí ele falou para eu ir lá não sei aonde, daí ele falou para eu chamar. Eu fico, nossa, porque assim, comigo, né, Deus não... Pelo menos não dá tantos detalhes, né? Porque Deus chegou e falou assim pra mim, minha filha, eu quero que você não sei o que lá, não sei o que lá. Eu falei, nossa, caramba, né? Que legal, assim, porque eu ainda não tive essa experiência, né? E eu vejo as pessoas falando com tanta liberdade, assim, né? Deus tá falando aqui agora comigo, que é isso, que é aquilo. E eu fico, gente... Sério que tá falando? Não, porque se tu tá dizendo que Deus tá falando, eu vou acreditar. E se eu acreditar, eu vou pegar minhas coisas e eu vou mudar de igreja. Porque, sabe assim? Eu vou pegar minhas coisas e vou mudar de país. Se Deus tá mandando, sabe assim? Gente, que perigo, assim. Que perigo, que perigo. Eu fico assim, eu fico muito, assim, começo a ficar nervosa, assim, sabe? Às vezes eu me sinto muito nervosa escutando algumas coisas. Porque... nós vamos prestar contas daquilo que a gente fala, principalmente em nome de Deus, né? Então, e ninguém tá isento, assim. Por isso que eu tenho muito temor, assim. Eu acho que, principalmente você que tá ouvindo, né? Às vezes você não ministra, às vezes você não tem essa responsabilidade. Mas conheça a Bíblia. Conheça a Bíblia. É ela que vai te orientar se você deve ou não deve ouvir determinadas coisas. Porque... é aquilo que a gente começou falando. Isso vai te constituir. Você vai construindo um Deus e você precisa construir um Deus que é o verdadeiro, né? Gente, dentro da teologia bíblica, né? Já existe uma complexidade para você interpretar de não é fato, de qualquer jeito, né? Gente, já assim, pega os grandes teólogos, bota tudo que eles sabem na mesa. Já é assim, de um tamanho de complexo, né? Que já provavelmente existem sérios problemas ali de interpretação, porque a Bíblia ela não se esgota, né? Ela não tem assuntos que são misteriosos, né? A gente estava no discipulado falando de um que eu não entendi nada, gente. Eu não vou pra frente com esse assunto. Não. Qual que era o tema? Melhor nem puxar. Enfim. Cara, eu até imagino. A Lari faz umas perguntas no discipulado que, tipo, tava todo mundo querendo fazer. Só ela teve Só que ninguém teve coragem. Mas qual que era o tema? Não, eu vou deixar muita pulga aqui, amiga. Depois a gente manda. É porque como eu não sei explicar, eu tenho medo de deixar pulga aqui, aí, enfim. Mas já deixou, né? Agora estamos curiosos. Não, aí eu deixei, mas aí a pessoa segue a vida dela, né? O problema é ela saber que eu não sei e seguir com a dúvida, entendeu? Deixa assim. Tá. Então, assim, já é muito complexo, né? Se você pegar lá os melhores, os maiores teólogos, já é muito complexo. Poxa, presta atenção quem tu tá ouvindo, sabe? Presta atenção que tu tá colocando no teu coração. E tu precisa partir do pressuposto de que a palavra, ela dói. A palavra é o quê? Gente, tem coisa que eu leio na palavra e assim, me desce
muito quadrado. Não desce redondo igual a escola. Não desce redondo. Gente, olha só, posso contar bem rapidinho uma situação? Eu sou a pior mãe do mundo para a escola, né? E agora a gente tá abrindo uma escola, ou seja, o Lipão disse que eu vou pagar toda a minha língua. Vai pagar. Vou pagar toda a minha língua com os piores pais que vão me encher o meu saco. Eu sou uma mãe extremamente participativa nas coisas da escola. E assim, não passa nada que eu percebi que não deveria ser assim, com o meu filhinho amado, com os meus filhinhos. Então eu sou bem chata, sabe? Eu sou muito chata mesmo, assim. Eu peço pra recalcular a prova, porque eu acho que ali não tava, entendeu? Nesse nível, assim, eu não deixo passar nada. E marco reunião, e marco conversa, e ligo, e encho o saco, tá? E aí teve uma situação específica que o meu filho, ele se envolveu. Enfim, ele furou a parede da sala dele com um soco, porque os amigos empurraram. Eu não sei como é que ela vai. Não, ele tava ali junto, rindo da situação. E os meninos, eles veem filmes americanos que o drywall, quando você se empurra, você pode atravessar a parede, né? Tipo, porque o drywall, ele é... Tipo, quebra, né? E aí tem vários videozinhos nos Estados Unidos, porque as casas nos Estados Unidos é assim, né? E aí eles têm uma brilhante ideia que as paredes da sala deles é de drywall, de um dia quebrar aquilo ali. Pois chegou esse dia. E aí eles estavam no empurra, acho que em troca de professor, né? E o meu filho, pra quem não sabe, tem 15 anos, né? E aí, no ensino médio, veja bem. Amadurecer quando, né? E aí ele tava, eu acredito no meu filho, até por causa que as câmeras comprovaram isso, não me deixaram ver as câmeras, mas enfim, pedi, mas não me deixaram. Comprovadamente lá, o Joshua tava rindo do lado, achando aquilo engraçadíssimo, mas não estava envolvido. Tinha muita gente em volta achando engraçado. E aí, pegaram o Joshua, botaram ele contra a parede, e aí ele, pra se defender, ele foi empurrando, assim, a parede com a mão, assim, né? Tá vendo eu, Cal? Não sei se tá vendo. Mas foi se empurrando assim porque estavam pressionando ele contra a parede. Tipo, pegaram ele ali. Jogar. E aí, tava aquela muvuca em cima dele. E aí veio um gurizão e deu um chute nas costas de todo mundo. E aí ele atravessou a parede com a mão, tá? Enfim. E aí, era a mão dele que tava lá, obviamente, né? Toda aquela situação. E aí, o Joshua me contou a história. Falou, mãe, pode ser que apareça coisa pra você, né? De uma situação que eu me envolvi. Pode ser, não sei. Eu quebrei uma parede. Pode ser que surja alguma coisinha. Algum comentário. E aí, só quero te explicar que eu fui envolvido. Eu tava lá achando engraçado. Eu deveria talvez estar sentado estudando, mas eu tava achando engraçado. Tava ali perto, me envolveram, empurrei, quebrei. Enfim, foi esse é o resumo da história. Falei, não, tudo certo. Se é isso aí, é isso aí. Eu vou, se me chamarem, a gente se explica, né? E vê o que se faz numa situação dessa. Beleza, morreu o assunto. Aí chegou um recado no meu WhatsApp dizendo assim, ó. Por má conduta de caráter, o Joshua vai precisar pagar a parede. Eu disse, não, peraí. Como? Ok, pagar a parede. Eu pago a parede, tá? Era a mão dele que tava lá, né? Enfim, mesmo não sendo talvez justo, mas tudo certo, né? Mas aí eu fiquei muito chateada com aquela situação. Porque assim, não. Podia ter falado 1000 coisas. Tava todo mundo envolvido. E ele realmente foi envolvido. Muitas coisas. Agora, por falta de caráter, não foi isso que ele me explicou. E aí eu disse, Joshua, é o seguinte... Tu tá falando a verdade ou tu tá mentindo pra mim? Ele falou, não, tô falando a verdade, pode pegar a câmera. Eu disse, então tá bom, então eu vou na escola. E aí eu fui lá, na escola, resolver e tal. Enfim, basicamente eu fiquei muito chateada, assim, com a forma da resolução, sabe? Meio que, em resumo, a reunião foi, tu não vai deixar teu filho crescer? Tu vai ficar vindo toda vez aqui? Basicamente foi isso, assim, sabe? E eu fiquei muito chateada, assim, sabe? Fiquei mesmo muito chateada. Só que eu fiquei tão nervosa que eu saí e tal, despedi o Joshua ali e tal, daquela situação. E eu saí e fui chorar. E eu chorava muito. Sabe assim, parece que foi a primeira vez que eu não consegui, como mãe, defender, sabe assim? Fomos todos humilhados ali. E pro Joshua, meu Deus do céu, ele... Ai, mãe... Paga aí, quanto é que essa parede aí? Meu Deus, não deixa falar, tá tudo certo, né? Pra ele lidando assim, e eu falei, não, de forma nenhuma e tal. E aí, eu fui pra casa chorando e eu fui treinar, né? Fui pra academia e o Lipão tava lá e ele falou, e como foi? Ele tá falando que eu sou uma mãe chata. Eu fiquei muito mal, assim, sabe? E aí, o Lipão falou, tá, eu vou conversar contigo quando chegar em casa. Eu não fui acolhida, sabe?
Daí, Fui acolhida. eu falei, como assim? Eu tô errada agora, né? Letícia, não é pra rir, é um momento sensível. Não, pode rir. Todo mundo já riu de mim sobre isso. Eu tô super levando a sério. Peraí, deixa eu achar o versículo, peraí. Aí, cheguei em casa, né? Daí eu falei, tá, o que tu quer falar comigo? Eu tô errada agora. Daí ele falou assim, não, tu não necessariamente tá errada como mãe, mas a palavra de Deus fala algo ao contrário, sobre o que a forma como você vem lidando com essas coisas. Eu disse, meu Deus, eu tô defendendo o meu filho. Tipo assim, a palavra de Deus tá comigo, porque diz que a mãe tem que defender o filho. Não sei, né? Imagino que deve ter alguma coisa assim. Deve ter um versículo, se não tem, deveria ter. Deveria ter. Aí ele falou assim, ó, senta aí. Aí ele falou assim, Eclesiastes 7,16. Não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Eu falei, como é? Isso tá na Bíblia? Pra tu não ser justo demais e nem sábio demais? Porque isso vai te destruir. Falei, gente, eu nunca vi isso. Daniel ama, esse é o versículo predileto dele. Ele sempre diz isso. Porque ele tem muito essa questão de justiça. Tem que ir, tem que fazer o que é certo. E às vezes, né? E aí eu fiquei assim, meu Deus, e agora Senhor. daqui pra frente eu não vou poder ser justa assim? Porque, enfim, por que eu tô contando tudo isso? Porque às vezes a gente internaliza que é justiça, é porque é de Deus, porque, sei lá, vou pegar esse exemplo em específico. Mas talvez a gente não conhece a palavra e a gente tá fazendo tudo ao contrário. Sabe assim? A gente está indo no contrafluxo da obediência ao Senhor. Por quê? Porque não conhecemos a palavra. Então, assim, eu fiquei muito chocada, assim. E aquilo me reconstruiu. Agora eu olho de outra forma. Óbvio, não, a gente vai deixar ser passado para trás? Claro que não, porque também não, né? Óbvio, né? Enfim... Não é sobre isso. Na verdade, o texto está falando sobre não ser tão rígido, né? Mas exatamente. Tem coisa que sabe ser flexível. Tem coisa que você tem que deixar passar, tem coisa que você tem que fingir de doido. Tem coisas que a gente quer fazer a justiça, a perspectiva que o Dani sempre leva para ele, né? Porque como ele tem essa questão da justiça muito forte, ele sempre diz, eu não posso ser demasiadamente justo, porque é a minha justiça. Então, às vezes, a gente tem que descansar. Tipo assim, não, tá errado, mas assim, eu vou deixar que Deus haja. E aí a gente sai do protagonismo da ação para deixar que Deus faça, né? Mas eu contei tudo isso para dizer isso. Eu achava que era justo e bíblico. Era uma mãe bíblica. Era uma mãe bíblica, né? Então, assim, eu tava fazendo... E veja, claro, ninguém nunca me ensinou, pregou isso pra mim, né? Mas eu só tô dando um exemplo porque, às vezes, existem coisas que a gente faz e a gente é certo que tá certo, sabe assim? Porque a gente foi construído dentro de um Deus que não é o verdadeiro Deus, né? E olha só, veja bem, eu poderia me destruir, né? Destruir o Zion, o Joshua, que falam pra mim, mãe, para de ir lá na escola fazer isso, barraco, né? E realmente tá tudo certo, eu tô destruindo eles, eu tô me destruindo, né? Ficando... Então, assim, quantas coisas... Agora tá numa fase mãe não barraqueira. Agora não, eu não sou... Ih, tô fingindo não sábia, não justa, aí deixa quieto. Né? Mas quantas coisas... Não é pra ser demasiadamente. Demasiadamente minimamente pode. Mas, enfim, é só um exemplo muito mesmo. Bom. Que a gente tem que cuidar. Como a Bíblia é completa, né? Pra tudo, ela tem conselho, pra tudo ela tem direção. E ela Glória é dura, a Deus. tá? Ela é dura. Se tá Muito fazendo bom. muito carinho, não sei não, viu? Porque na Bíblia não é bem assim, não. Tá lendo a Bíblia errada, né? Tá lendo só uma parte dela. Tá bom, gente? Presta atenção. Isso aqui foi Sabe mãe quando senta pra dar sermão? Esse foi o sermão do dia. Foi. Com as filhas pod lovers. E agora as filhas se tornam indesculpáveis. Então a gente vai ficar até observando o que vocês postam, pregação que vocês postam. A gente vai ficar em cima agora. Exatamente. Né, gente? Não é pra sair da linha. Tá bom? Presta não atenção. pode postar nós e o The King The Offer. Não dá. Os dois não dá. Ou é uma coisa ou é outra. Não, tem gente que posta, sabe aqueles resumo do Spotify? Que daí, tipo assim, sei lá. Anitta. Cara, tem umas coisas que não tem coerência. Isso. Aqui, ó. É um Amigo, esquizofrênico, essa é a palavra. Tipo eu com essa roupa que eu tô aí. Uma coisa tipo assim, que não orna, não cabe. Não... Eu acho que eu... É isso aí. Tá bom. Que eu preciso Fechou? no banheiro. Muito bem. Muito bem. Xixizinho.
Então, depois do xixizinho da Letícia, a gente segue gravando, porque nós temos mais coisinhas pra vocês, tá bom? Um beijo pra vocês. Obrigada, Cauane. Obrigada, Letícia. Obrigada a todos. Um beijo e até o próximo Pod Nós.